Bem-vindos à apresentação técnica sobre os relés de proteção. Este módulo de treinamento irá lhe apresentar os relés de proteção da linha Emacs. Após completar este módulo, você irá obter maior conhecimento sobre a linha, desempenho e características dos relés de proteção Emacs. Especificar e selecionar o relé de proteção de acordo com os dados técnicos. Ler o catálogo técnico e encontrar informação necessária para escolher adequadamente o relé de proteção para cada aplicação. Antes de iniciar este módulo, você deve ter completado o seguinte módulo: Linha e características gerais Emacs. Na agenda do curso de treinamento dos disjuntores Emacs, este módulo está dedicado aos princípios básicos dos relés de proteção eletrônica. Na última geração de eletrônicos, foram projetados os inovadores relés de proteção PR-121/P, PR-122/P e PR-123/P, oferecendo soluções individuais para proteção e controle. Os relés PR-121/P, PR-122/P e PR-123/P são incrivelmente versáteis e fáceis de usar. Oferecem inovações importantes tais como a nova interface de operação intuitiva que permite o controle total do sistema somente com alguns toques de comando. Adicionalmente, há novas proteções, novos alarmes e uma conexão inovadora para computadores de mão e laptops, com o uso da tecnologia sem fio padrão Bluetooth. As características gerais dos relés eletrônicos PR-121/P, PR-122/P e PR-123/P incluem a total intercambiabilidade entre todos os tipos e o fato de o cliente poder ele mesmo trocar o relé, porque as operações de montagem e troca são extremamente rápidas e não requerem fiação. Os relés contêm um circuito eletrônico que periodicamente verifica a continuidade das conexões internas de cada sensor de corrente e da bobina de abertura. Caso uma falha seja detectada, um alarme é acionado por meio de 4 LEDs de alarme para o relé PR-121/P, enquanto uma mensagem de alarme, juntamente ao alarme LED, aparece diretamente no visor para os relés PR-122/P e PR-123/P. A indicação está ativa quando o relé estiver energizado pelos sensores de corrente ou por meio de uma fonte de alimentação auxiliar externa. Caso um disparo ocorra, todas as informações serão armazenadas mesmo com o disjuntor aberto, sem fluxo de corrente ou fonte de alimentação externa. Esta informação estará disponível se utilizada uma autoalimentação por 48 horas após o disparo. É suficiente conectar uma unidade de bateria PR-030/B, uma unidade PR-010/T ou uma unidade de comunicação sem fio BT-030. No frontal de cada relé há um botão Info/Teste. Em caso de disparos, ao pressionar o botão Info/Teste, a informação dos disparos é exibida, ativando o LED correspondente para a proteção acionada para PR-121/P e exibindo os dados diretamente no visor para os relés PR-122/P e PR-123/P. Adicionalmente, por meio do botão Info/Teste e da unidade de bateria BT-030/B ou da unidade BT-030, a serem conectados ao conector teste, é possível realizar a função teste do disjuntor. A função teste permite checar a operação correta do microprocessador, motor de abertura e mecanismo de disparo do disjuntor. O relé eletrônico também pode ser testado utilizando a unidade de teste PR-010/T, conectando a mesma ao conector teste. A proteção do condutor neutro sempre pode ser configurada e ajustada como OFF, desligado, ou a 50%, 100% ou 200% da proteção da fase.
Em particular, os ajustes de neutro off 50%, 100% e 200% das fases podem ser aplicados a todas as versões de neutro full size E1, E2, E3 e E4/F, E6/F, ou E4, E6 com proteção de neutro externa. Para os disjuntores E4 e E6, somente as configurações off ou 50% podem ser configuradas como padrão. A configuração do neutro a 200% do valor da corrente de fase exige que a proteção L seja configurada a 0,5 IN, de modo a respeitar a capacidade de carga do disjuntor. Os relés de proteção PR121/P, PR122/P e PR123/P também podem ser diretamente conectados por meio de uma linha em série para conectar dispositivos operacionais externos, melhorando suas características avançadas com sinalização e monitoramento remotos ou fornecendo exibição de supervisão remota. A unidade sinalizadora PR021/K é para a sinalização remota dos alarmes de proteção e disparos. E a interface homem-máquina HMI 030 permite que todas as medições, eventos e alarmes dos relés sejam exibidos no frontal do aparelho. Uma fonte de alimentação externa de 24 volts DC deve ser conectada ao relé de proteção para que esses dispositivos externos sejam ativados. A proteção do sistema Emax é composta por uma nova geração de sensores de corrente que são construídos utilizando um transformador de corrente comum mais uma bobina de Rogowski. O transformador de corrente somente alimenta o relé eletrônico com a energia necessária para o funcionamento correto e a bobina de Rogowski envia o sinal necessário para detectar a corrente. Diferente dos transformadores de corrente, que são toroide constituídos por um enrolamento sobre núcleo de ferro, a bobina de Rogowski é um toroide sobre um núcleo a ar. Portanto, a bobina não utiliza um núcleo magnético permeável, tornando-o um dispositivo de baixa indutância. Desde que não possui um núcleo permeável a ser saturado, ele pode responder proporcionalmente a correntes extremamente altas. Sendo de baixa indutância, também responde rapidamente à frequência de pulsos. Basicamente, uma bobina de Rogowski é um transdutor adequado para medir precisamente altas variações de corrente e por isso pode ser utilizado em todos os 5 tamanhos de Emax. O desempenho melhorado dos sensores de corrente e os novos relés eletrônicos permitem que a nova geração de Emax seja 25% menor do que os modelos anteriores. Os novos relés de proteção para Emax incluem um sensor de corrente intercambiável a ser colocado sobre o frontal do relé. O sensor de corrente fornece aos sensores de corrente informações sobre as configurações do disjuntor. Praticamente, para obter alteração da corrente nominal IN do disjuntor até a corrente nominal ininterrupta U, não é mais necessário trocar os transformadores de corrente. Basta somente substituir o sensor de corrente. A troca do sensor de corrente é feita de modo muito simples e pode ser realizada diretamente pelo cliente. Se um sensor de corrente errado for instalado no disjuntor, um alarme de sinalização será ativado. Por exemplo, considerando um disjuntor E1 tipo B, com corrente nominal ininterrupta de 800 A, é possível instalar um sensor de corrente de 400, 630 e 800 A. Claro que não é impossível usar o dispositivo em correntes mais altas, 1000, 1250 e 1600 A. Por outro lado, um disjuntor E1 com corrente nominal ininterrupta de 1600 A pode receber sensor de corrente de 400 até 1600 A. Os relés de proteção PR122/P e PR123/P podem ser melhorados por módulos adicionais internos, aumentando a capacidade dos relés e tornando-os altamente versáteis. Esses módulos opcionais são o relé PR120/V para medição,
o relé PR120/D-M para comunicação em rede Modbus, PR120/K para sinalização elétrica e a unidade PR120/D-BT para comunicação sem fio. O relé PR121/P é um relé eletrônico básico para a linha Emax. De acordo com as diferentes versões LI, LSI e LSIG, o relé PR121/P oferece as seguintes funções de proteção: contra sobrecarga L, proteção contra curto-circuito seletivo S, curto-circuito instantâneo I e falha à terra G. A configuração dos parâmetros é realizada por meio de chaves seletoras. A ampla combinação de ajuste e tempos de disparos disponíveis permitem uma configuração precisa e faz do PR121/P um relé adequado para proteger uma ampla gama de instalações de correntes variadas. A unidade é provida com 4 LEDs multifuncionais para sinalização, um para cada tipo de proteção. Todos os LEDs são simultaneamente ativos quando uma falha na conexão dos sensores de corrente ou na bobina de abertura for detectada ou um sensor de corrente errado for instalado sobre o relé de proteção, permitindo o autodiagnóstico da unidade. Cada LED se acende quando a proteção correspondente for programada. Para a proteção L também é exibido o estado de pré-alarme. O LED correspondente também indica que uma proteção disparou ao acionar o botão Info/Teste. As informações estão disponíveis por até 48 horas após o disparo, com o disjuntor não alimentado. Se a consulta for feita em período superior a 48 horas após o disparo, basta conectar a unidade de bateria BT030/B, a unidade PR010/T ou a uma unidade de comunicação sem fio BT030, ou então fechar o disjuntor novamente. Por meio da unidade BT030, o relé PR121/P pode ser conectado a um PDA ou a um PC, aumentando o alcance de dados disponíveis ao usuário. Na realidade, graças ao software SD Pocket ou ao Testbus 2, é possível ler os valores de fluxo de corrente que passam pelo disjuntor, as configurações de proteção e, principalmente, os dados dos últimos 20 disparos. A unidade PR121/P não exige uma alimentação externa para as funções de proteção ou para as funções de sinalização de alarme. É autoalimentado por meio de sensores de corrente do disjuntor. Basta que pelo menos uma fase seja carregada a 100 amperes. Uma fonte de alimentação externa de 24 volts DC é necessária somente para ativar as funções adicionais e, particularmente, para a conexão dos dispositivos externos. A proteção L contra sobrecorrente possui um disparo com tempo inverso de longa duração, de acordo com uma curva de energia específica constante. 25 correntes limiares de 8 curvas estão disponíveis. A corrente limiar I1 é selecionável entre 0,40 e uma vez o valor de IN. Cada curva é identificada pelo tempo de disparo T1 em relação à corrente L, igual a 3 vezes I1. A proteção S seletiva contra curto-circuito pode ser ajustada com 2 diferentes tipos de curvas, de acordo com o disparo de tempo inverso de curta duração, curva de energia específica passante constante ou tempo definido. Estão disponíveis 15 correntes limiares. A corrente I2 pode ser configurada entre 0,60 e 10, o valor da corrente nominal IN, e 8 curvas, permitindo uma configuração precisa. O ajuste do disparo T2 representa o tempo de disparo a 10 vezes IN para a curva de energia constante e o tempo de disparo para I maior que I2 para a curva de tempo definido. A proteção I contra curto-circuito possui disparo instantâneo e uma corrente limiar I3 é múltipla de 1,5 a 15 vezes o valor da corrente nominal IN, com 15 ajustes de disparo.
A proteção G contra a falha à terra oferece 7 correntes limiares e 4 curvas. Cada curva é identificada pelo tempo T4 em relação à corrente I4. Como para a proteção S, o tempo de disparo pode ser escolhido com a curva de energia específica passante constante ou tempo definido. As proteções S, I e G podem ser excluídas. Basta ajustar as chaves seletoras para a combinação OFF, desligado. O relé SACE PR-122 é um sofisticado e flexível sistema de proteção baseado em um conceito de arquitetura modular, de modo a permitir um alto nível de customização para todas as necessidades de instalação. A interface frontal é extremamente simples, graças à ajuda de uma tela LCD, 2 LEDs e um teclado de navegação adaptado à unidade interna de diálogo. O acesso à informação e programação pode ser manual, utilizando um teclado extremamente simples e intuitivo, ou eletronicamente por meio de módulos internos e dispositivos externos. Para a comunicação Modbus, está disponível o módulo interno PR120/D-M. Para a comunicação sem fio, podem ser usados o módulo interno PR120/D-BT ou a unidade BT030 a serem externamente conectados ao conector de teste. A completa gama de configurações torna esta proteção ideal para uso geral em qualquer tipo de instalação, da distribuição à proteção de motores, transformadores e geradores. LEDs indicadores no painel frontal da unidade de disparo sinalizam todos os pré-alarmes, avisos e alarmes, alarme. Uma mensagem no visor sempre indica de forma simples o tipo de evento em questão. Exemplos de eventos indicados pelo LED aviso são: desbalanceamento entre fases, pré-alarme para sobrecorrente, corrente maior que 90% do ajuste de disparo, primeiro limiar de temperatura excedido, superação do primeiro ajuste de temperatura, desgaste de contato além de 80%, reversão de rotação de fase, com o PR120/V opcional. Exemplo de eventos indicados pelo LED de alarme: temporização das funções de proteção básicas e avançadas, superação do segundo ajuste de temperatura, 85 graus centígrados, desgaste do contato em 100%. Dados sobre os últimos 20 disparos são armazenados na memória. Proteção acionada, dados da corrente ininterrupta e momento do disparo. Esses dados estão disponíveis diretamente no visor. Basta pressionar o botão Info/Teste. Estão disponíveis por até 48 horas a partir do momento do disparo, sem qualquer alimentação auxiliar, com o disjuntor aberto ou sem fluxo de corrente. Por meio das unidades de comunicação, o software SD Pocket permite a comunicação sem fio entre o relé e um PDA, e o Testbus 2 permite a comunicação sem fio ou em Modbus com um notebook. A leitura e download de todas as informações sobre o disparo. O relé geralmente não exige nenhuma alimentação externa, sendo autoalimentado a partir dos sensores de correntes. Pelo menos uma carga de 3 fases da corrente superior a 70 amperes é suficiente. Para o display se acender, a carga de corrente de 3 fases deve ser superior a 160 amperes. Quando uma fonte de alimentação auxiliar de 24 volts DC estiver presente, também é possível utilizar a unidade com o disjuntor aberto ou fechado com baixo fluxo de corrente. Também é possível utilizar a unidade de bateria sempre fornecida, que permite que as funções de proteção sejam configuradas quando o relé não estiver em autoalimentação. A função de medição de corrente amperímetro está presente em todas as versões da unidade SACE PR122. O display exibe histogramas que mostram as correntes das 3 fases e do neutro na página principal. Além disso, a corrente de fase mais carregada é indicada em formato numérico. A corrente de falha à terra, quando aplicável, é exibida em uma página dedicada.
Esse valor de corrente assume dois significados diferentes, que dependem do transformador toroidal externo ou do transformador interno, tipo residual, estar conectado. Finalmente, a função do registrador de dados é gravar automaticamente em um buffer de memória os valores instantâneos das correntes durante um período de tempo selecionável e manter o registro dos últimos 64 eventos, tais como programação de proteção, alarme, etc. O relé PR122/P oferece as seguintes funções e proteções padrão, segundo a versão: sobrecorrente L, seletiva contra curto-circuito S, instantânea contra curto-circuito I, contra falha à terra G, contra desequilíbrio de fase U, contra corrente residual RC, com toroide externo, falha à terra com toroide externo, autoproteção contra sobretemperatura OT, entradas startup, memória térmica para funções L e S, seletividade por zona para funções S e G e controle de carga. Para mais detalhes sobre essas funções, por favor, consulte o Módulo de Proteção Avançada IMAX. Ao conectar o módulo interno PR120/V ao relé PR122/P, muitas funções adicionais estão presentes, tais como tensões, fase-fase, fase neutro e residual, potências, ativa, reativa e aparente, medidor de energia, ativa, reativa e aparente, fator de potência e frequência, fator de pico e valor instantâneo de tensão durante um período de tempo, registrador de dados para tensões. Graças às medições adicionais, o relé PR122/P, equipado com o módulo PR120/V, também oferece as seguintes proteções adicionais: sobretensão OV, subtensão UV, tensão residual RV, sobrefrequência OF, subfrequência UF, potência reversa RP e um alarme para sequência de fase, alarme. O relé PR122/P possibilita realizar proteção altamente avançada contra os mais variados tipos de falhas. Na verdade, ele adiciona algumas funções de proteção avançadas às funções básicas. A proteção L contra a sobrecarga pode possuir uma característica de disparo de tempo inverso de longa duração, de acordo com a norma IEC 60255-3, adequada para a coordenação com fusíveis e proteções de média tensão. A proteção RC é uma proteção contra a corrente residual baseada em medições de corrente realizadas por um toroide e é uma alternativa para a proteção G contra a falha à terra. Possui um disparo de tempo definido e é necessário para aplicações de alta sensibilidade para proteger as pessoas contra o contato indireto. A proteção AT contra a sobretemperatura é acionada automaticamente quando a temperatura dentro da unidade de disparo ultrapassar 85 graus centígrados, para prevenir qualquer mau funcionamento temporário ou permanente do microprocessador. A proteção U possui tempo de disparo definido e pode ser utilizada naqueles casos onde um controle preciso é necessário em relação à corrente de fases ausentes ou em desequilíbrio. Todas essas funções avançadas podem ser excluídas. Graças às medições com o módulo adicional PR120/V, é possível administrar muitas outras funções de proteção. Proteções de tensão, subtensão UV, sobretensão OV e tensão residual RV. Os 3 disparos de proteção com tempo retardado constante em caso de subtensão, sobretensão e tensão residual, respectivamente. A última permite detectar interrupções do neutro ou do condutor de aterramento em sistemas com neutro aterrado e falhas que causem movimentos ao centro-estrela em sistemas com neutro isolado. A função de potência reversa RP aciona o disjuntor com disparo de tempo retardado constante quando o fluxo de potência inverte o sinal e ultrapassa em valor absoluto o limite definido.
É particularmente adequado para a proteção de máquinas grandes como geradores, por exemplo. Proteção de frequência. Funções de subfrequência UF e sobrefrequência OF. As duas proteções detectam a variação na frequência de rede acima ou abaixo dos limites ajustáveis. Abertura do disjuntor com disparo de retardo constante. Todas as proteções adicionais citadas acima podem ser excluídas, embora também seja possível deixar somente ativo o alarme quando necessário. Nesse caso, o estado alarme será indicado. Com o disjuntor fechado, essas proteções também funcionam quando a unidade de disparo estiver em autoalimentação. Com o disjuntor aberto, elas funcionam com uma fonte de alimentação auxiliar presente. O relé de proteção PR-123/P completa a linha de relés disponíveis para a família de disjuntores Emax. É um relé de alta performance e extraordinariamente versátil, capaz de oferecer um conjunto completo de módulos internos e acessórios externos de proteção, medição, sinalização, armazenamento de dados e controle, representando, portanto, uma referência em unidades de proteção de baixa tensão. A interface frontal, em comum à unidade PR-122/P, é extremamente simples. Graças à ajuda da tela de LCD, ela pode mostrar diagramas, gráficos de barra, curvas senoidais e medições para todos os valores elétricos. O acesso às informações e à programação podem ser manuais, por meio de teclado extremamente simples e intuitivo, ou eletrônico, por meio de módulos internos ou dispositivos externos. Para a comunicação Modbus, está disponível o módulo interno PR-120/D-M, para a comunicação sem fio, o módulo interno PR-120/D-BT, ou pode ser usada a unidade BT030 a ser externamente conectada ao conector teste. O módulo de medição de tensão interna PR-120/V é padrão para a unidade PR-123/P e permite que o relé meça as tensões e alcance uma série de medições e características de proteção. LEDs indicadores, localizados no painel frontal da unidade de disparo, são utilizados para mostrar todos os pré-alarmes, alarme. Uma mensagem sobre o visor sempre indica de modo explícito o tipo de evento em questão. Exemplos de evento indicados pelo LED aviso alarme são: desequilíbrio entre fases, pré-alarme para sobrecarga, corrente maior que 90% do limite estabelecido, superação do primeiro ajuste de temperatura, 70 graus centígrados, desgaste de contato, além de 80%, e sequência fase reversa, alarme. Exemplos de eventos indicados pelo LED alarme são: acionamento das funções de proteção básicas e avançadas, superação do segundo ajuste de temperatura, 85 graus centígrados, desgaste de contato 100%. Os dados dos últimos 20 disparos são armazenados na memória. Proteção acionada, dados da corrente interrompida e o momento em que ocorreu o disparo. Esses dados estão disponíveis diretamente no visor, pressionando o botão Info/Teste, sem a necessidade de qualquer fonte de alimentação auxiliar por até 48 horas com o disjuntor aberto ou sem fluxo de corrente. Por meio das unidades de comunicação, o software SD Pocket permite a comunicação sem fio entre o relé e um PDA, e o Testbus 2 permite a comunicação Modbus ou sem fio com um notebook, e também a leitura e download de todas as outras informações do disparo. O relé normalmente não necessita de qualquer alimentação externa. É autoalimentado pelos sensores de corrente. Basta que pelo menos 3 fases tenham carga de corrente maior do que 70 amperes. Para o visor se iluminar, as 3 fases devem ter carga de corrente superior a 160 amperes. Quando há uma fonte de alimentação auxiliar de 24 volts DC presente, também é possível utilizar a unidade
com o disjuntor aberto ou fechado com pouco fluxo de corrente. Também é possível utilizar a unidade de bateria portátil BT030/B, sempre fornecida, que permite que as funções de proteção sejam ajustadas quando o relé não estiver autoalimentado. A função de amperímetro e o módulo de medição de tensão PR120/V estão sempre presentes em todas as versões do relé PR123/P. Permite um ajuste completo das funções de medição: correntes, tensões, fase-fase, fase neutro e residual, potências ativa, reativa e aparente, contadores de energia ativa, reativa e aparente, fator de potência e frequência, fator de pico e o registrador de dados, que automaticamente grava os valores instantâneos das correntes e tensões durante um período de tempo. Além disso, o relé PR123/P oferece a distorção harmônica total THD, um cálculo até a 40ª harmônica, visualização da forma de onda e do espectro de harmônicas para uma frequência de 50 Hz e até a 35ª harmônica para frequências de 60 Hz. O relé PR123/P oferece como padrão as seguintes funções de proteção: contra sobrecarga, seletiva contra curto-circuito, contra curto-circuito instantâneo, contra falha à terra, contra desequilíbrio de fases, contra corrente residual com toroide externo, função de autoproteção contra sobretemperatura, sobretensão, subtensão, tensão residual, sobrefrequência, subfrequência, potência reversa, um alarme sobre sequência de fase, alarme, ajustes de inicialização, memória térmica, seletividade por zona e controle de carga. O relé PR123/P torna possível as seguintes funções de proteções avançadas. A proteção D contra curto-circuito direcional trabalha de modo semelhante à proteção S de tempo definido, com a habilidade adicional de reconhecer a direção da corrente da fase durante o período da falha. A direção da corrente possibilita determinar se o defeito está no lado da carga ou da fonte. Particularmente em sistemas de distribuição circular, isso possibilita a identificação e desconexão do segmento de distribuição onde o defeito ocorreu, enquanto se mantém o resto da instalação em funcionamento. Se múltiplos relés PR122 ou PR123 forem usados, essa proteção pode ser associada com a seletividade de zona. Graças à dupla proteção S seletiva contra curto-circuito, o relé PR123/P permite que outro ajuste de disparo, além daquele padrão, seja configurado de modo independente. Isso permite uma seletividade precisa, mesmo sob as condições mais críticas. Para a proteção contra a falha à terra, enquanto os usuários dos relés PR121/P e PR122/P devem escolher entre instalar a proteção G por meio de sensores de corrente internos, calculando a soma vetorial das correntes, ou toroide externo, medição direta da corrente de falha à terra, o relé PR123/P, com função de dupla proteção G, oferece a característica exclusiva de administração de ambas as configurações, por meio de duas curvas de proteção independentes. E graças ao duplo sistema de proteções, o relé PR123/P pode armazenar um ajuste alternativo de todos os parâmetros de proteção. Este segundo ajuste, 7B, pode substituir, quando necessário, um ajuste padrão por meio de um comando externo. O comando pode ser dado geralmente quando a configuração de rede é modificada, como quando uma linha paralela de entrada é fechada ou quando uma fonte de emergência está presente no sistema, alterando a capacidade de carga e os níveis de curto-circuito. Para detalhes adicionais sobre essas funções, por favor, consulte o módulo de funções avançadas Emacs. As configurações de proteção dos relés PR123/P são idênticas às do relé PR122/P.
exceto quanto à dupla proteção S, dupla proteção seletiva contra curto-circuito com disparo ajustável, e quanto à proteção D, proteção contra curto-circuito direcional com disparo ajustável. Se forem usados múltiplos PR-123/P, essas proteções podem ser associadas com a seletividade por zona. As configurações de funções de proteção, tais como subtensão, sobretensão, tensão residual, potência reversa, subfrequência e sobrefrequência, são as mesmas para o relé PR-122/P. Para detalhes adicionais sobre essas funções, por favor, consulte o módulo de Funções Avançadas Emacs. A unidade PR-120/V é um módulo interno opcional para o relé PR-122/P e padrão para o relé PR-123/P, para a medição de valores de tensão do neutro e da fase e transfere esses valores ao relé de proteção por meio do seu conector interno para se obter os recursos de proteção e medição. Um módulo PR-120/V normalmente não necessita de nenhuma conexão externa ou transformador de tensão, até tensões nominais inferiores a 690 volts, já que ele é internamente conectado aos terminais inferiores do Emacs. Quando necessário, a conexão de captação de tensão pode ser deslocada a qualquer ponto, por exemplo, terminais superiores, usando-se a conexão alternativa localizada na régua de Bornes. Pode ser internamente conectado a qualquer momento ao relé de proteção e sua presença é automaticamente reconhecida. O módulo é fornecido com um LED de energia e uma chave desconectora para o teste de elétrico. O PR-120/V é capaz de fornecer energia ao relé quando pelo menos uma tensão de linha for igual ou maior que 85 volts. O módulo de comunicação PR-120/D-M é um acessório opcional para ambos os relés, PR-122/P e PR-123/P. É a solução para conectar um disjuntor Emacs a uma rede Modbus, permitindo o controle e supervisão do disjuntor. Como para a unidade PR-120/V, este módulo pode ser internamente adicionado a qualquer momento ao relé de proteção e sua presença é reconhecida automaticamente. É fornecido com 3 LEDs em seu frontal, um LED de energia e 2 LEDs piscantes sincronizados com a unidade de diálogo ao conector, transmitindo TX e recebendo RX. O Modbus RTU utiliza a norma EIA RS 485 como meio físico para a transmissão de dados a uma velocidade de transmissão máxima de 19.200 bits por segundo e necessita de uma fonte de alimentação auxiliar de 24 volts DC. A função de comunicação permite que seja adquirida e transmitida de modo remoto uma ampla gama de dados do disjuntor, tais como valores de corrente de fase e neutro, e, se presente, corrente de falha à terra, as tensões fase-fase, fase neutro e residual, potência e energia ativa, reativa, aparente, total e para cada fase, o fator de potência, o fator de pico, a frequência e a análise de harmônicas. Outros dados estão disponíveis por modo remoto. O estado do disjuntor, aberto, fechado, acionado, a posição do disjuntor, inserido, extraído, os parâmetros de proteção como correntes limiares, momentos de disparo e valores de configuração de controle de carga e modo de programação, local ou remoto. Bem como também estão disponíveis avisos, pré-alarmes e alarmes em relação às proteções básicas e avançadas e defeito no mecanismo de disparo sob condição de falha. Também é importante obter informações sobre manutenção, em particular do número total de operações do disjuntor, o número total de disparos e testes de disparo, o número de operações manuais, o número de disparos individuais para cada função de proteção L, S, I e G e todos os dados sobre o último disparo, por exemplo, valores de corrente nas 3 fases e no neutro no momento do disparo. As funções de controle
permitem enviar comandos ao disjuntor. Operações de abertura e fechamento, rearme de alarmes, configuração de curvas e ajustes de disparo e sincronização de hora do sistema. Cada disjuntor possui um relógio interno e esta função é útil para sincronizar todos os relógios do sistema. Como uma função de segurança, o sistema permite a abertura automática do disjuntor em caso de falha de um relé eletrônico sob condição de falha. O módulo de sinalização PR120/K, conectado aos relés PR122/P e PR123/P, permitem a sinalização elétrica remota de alarmes e disparos do disjuntor. 4 contatos independentes fornecidos com o módulo PR120/K permitem a sinalização elétrica de temporização de proteções básicas e avançadas, acionamento das proteções básicas e avançadas e de outros eventos, além de, por meio de dispositivos externos, os contatos podem ser livremente configurados em associação a qualquer outro evento ou alarme possível. O módulo PR120/K também pode ser utilizado como atuador para a função de controle de carga. Adicionalmente, o módulo pode ser fornecido com um sinal digital de entrada, permitindo que tenha as seguintes funções: ativação de ajuste alternativo configuração B de parâmetros, dupla configuração de proteção somente para PR123/P, comando externo de disparo, rearme do disparo do relé, reinicialização dos contatos do PR120/K. A fonte de alimentação auxiliar de 24 volts DC é necessária para o módulo, indicado por um LED verde power. 4 LEDs amarelos indicam o estado de cada contato de saída. O uso de transformadores de tensão é obrigatório para tensões nominais acima de 690 volts. O módulo PR120/D-BT, opcional para ambos os relés PR122/P e PR123/P, é um módulo de comunicação interno sem fio inovador, baseado no padrão Bluetooth. Permite a comunicação entre os relés de proteção PR122/P e PR23/P com um PDA ou notebook com porta comunicação Bluetooth. Este dispositivo é destinado ao uso com o aplicativo SD Pocket e Testbus 2. O módulo pode ser energizado por meio de uma fonte de alimentação auxiliar de 24 volts DC ou pela unidade de bateria BT030/B. É fornecido com 4 LEDs em sua parte frontal, LED de energia, LEDs TX/RX e um LED Bluetooth, mostrando a atividade de comunicação Bluetooth. O PR120/D-BT pode ser conectado a qualquer hora com o relé de proteção. A unidade PR010/T é capaz de executar as funções de teste, programação e leitura de parâmetros para as unidades de proteção dos disjuntores Emax. Particularmente, a função de teste envolve todas as seguintes versões dos relés PR121/P, PR122/P e PR123/P, enquanto as funções de leitura e programação de parâmetros referem-se aos relés PR122/P e PR123/P. Todas as funções mencionadas podem ser executadas conectando-se a unidade PR010/T ao conector frontal de múltiplos pinos no relé de proteção. Cabos especiais de conexão fornecidos como padrão com a unidade garantem a conexão e funcionam com baterias recarregáveis ou com uma fonte de alimentação externa. A interface tem forma de teclado e de um visor alfanumérico de múltiplas linhas. A unidade de sinalização PR021/K pode converter os sinais digitais fornecidos pelo relé de proteção eletrônico em sinais elétricos, com os contatos elétricos geralmente abertos ou fechados. A unidade está conectada ao relé de proteção por meio de um cabo serial, sobre o qual passam todas as informações sobre o estado das funções de proteção, alternando o contato elétrico correspondente. Em particular,
estão disponíveis 8 contatos que podem ser programados para sinalizar a proteção L para pré-alarme, a temporização e o acionamento das proteções básicas L, S, I e G, temporização e superação do limite de temperatura, a intervenção sobre a unidade de disparo eletrônica e a presença de defeito de diálogo na linha serial. 2 contatos podem ser utilizados para a função de controle de carga. Eles podem controlar as bobinas de abertura e fechamento do disjuntor para a conexão e desconexão de uma única carga, ou para a desconexão de 2 cargas. Um botão de rearme permite que o estado de todas as sinalizações seja reconfigurado. A unidade também possui 10 LEDs para a sinalização local, 8 LEDs associados aos contatos internos, LED ligado Power On, quando a fonte de alimentação auxiliar 24 volts DC estiver presente, e LED TX/RX para diálogo com o barramento serial. A interface homem-máquina HMI 030 é projetada para instalação sobre o frontal do painel. A interface é projetada para fornecer simplicidade ao máximo. É formada por um amplo visor gráfico, LEDs e um navegador de botões simples e intuitivos, permitindo a visualização de todas as medições, eventos e alarmes associados ao relé de proteção. A HMI 030 está diretamente conectada ao relé de proteção, por meio de uma linha serial Modbus e necessita de uma alimentação de 24 volts DC. Graças ao seu alto nível de precisão, o mesmo que relés de proteção, a interface HMI 030 pode substituir os tradicionais multímetros sem a necessidade de transformadores de tensão e corrente. A unidade de alimentação PR030/B, sempre fornecida com os relés PR122/P e PR123/P, é uma bateria externa para os relés de proteção que permite a leitura e configuração dos parâmetros da unidade, qualquer que seja o estado do disjuntor. É necessária para a leitura de dados relacionados a disparos ocorridos em períodos superiores a 48 horas em que a unidade ficou sem alimentação. Um circuito eletrônico interno permite a alimentação contínua da unidade por cerca de 3 horas somente para executar a leitura de dados e operações de configuração. Se também for utilizada para executar testes de disparo e autoteste do relé de proteção, a vida da bateria diminui. A unidade de comunicação sem fio BT030 é um dispositivo a ser conectado a disjuntores Emax equipados com os relés PR121/P, PR122/P e PR123/P. Permite a comunicação Bluetooth entre o relé de proteção e um computador de mão ou laptop com uma porta Bluetooth. Esse dispositivo é destinado ao uso com o aplicativo SD Pocket e TestBus 2. Ele é capaz de proporcionar a alimentação auxiliar necessária para energizar o relé de proteção por meio de baterias recarregáveis. O EP010 é a interface para conectar os relés de proteção PR122/P e PR123/P, equipados com o módulo de comunicação PR120/D-M Modbus, ao sistema Fieldbus Plug, permitindo ao usuário escolher entre algumas redes de barramento tais como ASI, DeviceNet e Profibus. Agradecemos por sua atenção. Agora você pode prosseguir e avançar para a próxima unidade.